Eu gostaria que você deixasse a Bíblia já aberta no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 45. Aliás, a gente vai ler o 45 e o 50. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que diz assim, preste muita atenção, por favor, não converse, preste muita atenção. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Olha o que estava dentro de Davi. Essa passagem revela o que havia dentro de Davi. Davi apresentou disposição para enfrentar o gigante Golias. O gigante Golias, um homem de cerca de 3 metros de altura, um herói de guerra, herói dos filisteus, ele já estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. Diz a Bíblia que 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, Golias saía ao encontro das fileiras dos soldados de Israel e ele dizia assim: para que haver guerra entre os 2 exércitos? Vamos duelar aqui só 2 homens. Vamos ter um combate só de 2 homens. Encontrem entre vocês um homem que me enfrente. Se ele me vencer, todos nós viramos escravos de Israel. Se nós vencermos, Israel vai nos servir. Mas não precisa todo mundo lutar, só um. E ele fazia isso porque ele sabia o quanto ele assustava com a sua força descomunal, com o seu tamanho. E os soldados de Israel, que já estavam ouvindo aquilo há 40 dias, tinham espada, tinham escudo, tinham lança, tinham treinamento, tinham força física. Mas desde Saul, o rei de Israel, até o último soldado, ninguém absolutamente se habilitava a lutar contra o Golias. Por quê? Por que ninguém se habilitava? Porque todos aqueles soldados estavam, inclusive o rei Saul, visando aquela batalha como uma batalha humana, uma guerra humana. Os homens de Israel contra os homens dos filisteus. Todos eles tinham uma visão humana. Se você vem na igreja, mas você continua vendo tudo do jeito que as pessoas veem lá fora, se você tem uma visão limitada, a visão humana, então você vai ter ações e reações iguais às das pessoas lá fora. Quando acontecer uma coisa boa, você vai ficar alegre. Quando acontecer uma coisa ruim, você vai se deprimir. Quando as chances forem grandes, você vai estar animado. Mas quando a situação parecer impossível, você vai estar com medo. Essas são reações humanas, naturais, de qualquer ser humano. Mas quando você tem a visão espiritual, quando os seus olhos espirituais se abrem, e eu vou dizer como isso acontece, então você passa a ver como Deus vê.
E se você vê como Deus vê, você vê lá do céu, você tem uma visão, a visão de Deus é acima dos satélites. Você sabe que na guerra, hoje em dia, as grandes potências mundiais se valem daquilo que os satélites mostram, porque os satélites têm uma posição privilegiada para ver tudo o que acontece no planeta, não é assim? Os satélites passam informações para essas potências. Agora imagine a visão de Deus. Deus está acima dos satélites. Deus está acima, Deus está no terceiro céu. Então você passa a ver como Deus vê. Você já reparou que se você olhar de um avião, os prédios ficam pequenininhos. Tudo aquilo que é grande aqui se torna pequeno, porque você passa a ver tudo do alto. Não é assim? Sim ou não? Quanto mais alto você está, mais pequenas as coisas ficam aqui embaixo. Então, aqueles homens, os soldados e o rei Saul, viam um gigante de baixo para cima. Davi viu o gigante de cima para baixo, porque ele tinha a visão de Deus. Repare nas palavras: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Então, no mínimo, Davi também deveria ir contra ele com espada, com lança e com escudo, com armadura. E está escrito inclusive que o próprio rei Saul emprestou a sua armadura para Davi, a sua espada, a sua arma, enfim. E a Bíblia diz que Davi vestiu, mas não era o tamanho dele, né? Se você vestir uma roupa que não é o seu tamanho, já é esquisito. Imagina uma armadura. E ele não conseguia andar. E aí ele tirou tudo e falou: rei, eu não consigo andar com isso aqui não. Não é isso que vai me dar o quê? A vitória. Arma por arma ele vai me vencer. Eu não vou na força do braço. Então ele se despiu da armadura de Saul. E aí ele explica aqui, ó: porém eu venho a ti como? Em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, ele estava ali trazendo aquela batalha para o campo espiritual. Ele sabia que por trás daquele gigante tinha um demônio. Ele sabia que por trás de toda aquela afronta, aquilo não era uma coisa que começou na terra, aquilo começou no mundo espiritual. Tinha demônios ali. E ele sabia que ele só poderia resolver aquele problema com armas espirituais. E qual é a arma? Ele diz aqui: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem pode dizer eu venho em nome do Senhor dos exércitos, ou eu vou contra X problema em nome de Jesus? Todo mundo pode dizer. Quem tem boca fala o que quer. O nome de Jesus hoje em dia é usado, sem critérios. A pessoa tropeça numa pedra, lá, ai Jesus. Qualquer um. Aliás, falar em nome de Jesus, falar tá amarrado, tá até na moda, sabia? Tá até na moda. O pessoal faz piada com isso. As pessoas fazem piada. Essa expressão tá amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus. Ou então, como alguns falam, o sangue de Jesus tem poder. Falar. Quem tem boca fala o que quer. Você pode ensinar até o papagaio que ele fala. Sim ou não? Até o papagaio vai aprender a falar. Mas tem gente aí que está amarrando isso, amarrando aquilo, falando em nome de Jesus e a vida não anda. Na verdade, o que dá condições de você falar em nome de Jesus? É quando o Espírito Santo vem sobre você. Quando uma pessoa é possuída pelo Espírito de Deus, então essa pessoa está sendo habilitada pelo próprio Deus, ou autorizada pelo próprio Deus, a falar em nome de Jesus. Por exemplo,
Eu não sei se você já leu que Paulo fala que nós somos embaixadores do Evangelho. O que é um embaixador? Nos países lá fora nós temos embaixadores brasileiros. Qualquer brasileiro pode chegar lá fora e falar em nome do Brasil? Não, só o embaixador. Você é brasileiro, você pode chegar lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em algum lugar e dizer assim: eu sou brasileiro. Tá bom, mas você não pode falar em nome do Brasil. Só o embaixador pode falar em nome do Brasil, porque ele foi habilitado para isso ou autorizado para isso pelo presidente da República. Quem decide quem vai ser o embaixador do Brasil em um determinado país é o presidente da República. Então quando ele fala, aquele país sabe, não, ele é o embaixador, então ele pode falar em nome do país. É a mesma coisa. Para você, falar em nome do Senhor Jesus, é preciso que você receba o Espírito Santo. E se você observar, Davi, antes de vencer o Golias, está escrito que o profeta Samuel foi até a casa de Davi, a casa de Jessé, pai de Davi, e dentre os filhos de Jessé, ele derramou o azeite sobre quem? Sobre Davi, e o Espírito do Senhor o possuiu. Então quando ele foi para aquele campo de batalha, ele estava habilitado pelo próprio Deus para falar em nome do Senhor dos Exércitos. E por que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? E o que a sua vida tem a ver com isso? A minha intenção é fazer você entender que a sua maior necessidade não está nos recursos pelos quais as pessoas tanto lutam e se degladiam e fazem guerras. A sua maior necessidade é ter o Espírito Santo. Amém, pessoal? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder e autoridade para falar em nome do Senhor Jesus, para usar a autoridade do nome dele e prevalecer diante de tudo que existe aí fora. O maior recurso que alguém pode ter nessa vida para chegar aos seus objetivos, para vencer os seus Golias, para vencer os seus problemas, o maior recurso não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não são as riquezas desse mundo. O maior recurso é o Espírito Santo dentro de você. Amém? No versículo 50, está escrito assim: assim, quer dizer assim, dessa forma, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse o quê? Uma espada na mão. Está vendo? Abra a sua visão. De repente você está suspirando por alguma espada na sua mão. Você é aquela pessoa que às vezes fica assim: ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu tivesse dinheiro para comprar isso que eu estou precisando, ah, se eu tivesse alguém que me ajudasse a conseguir aquilo outro. De repente você é aquela pessoa que vive, empregando todas as suas energias, você nem descansa direito, você fica, correndo de um lado para o outro, para obter recursos, para poder chegar aos seus objetivos. As pessoas, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, elas ficam lutando por coisas e por pessoas, mas não aplicam a mesma força para ter o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo.
que é a maior de todas as riquezas de alguém. A maior riqueza que alguém pode ter é o Espírito Santo. Você que me ouve nesse momento, você pode ter, sabe, agora um saldo milionário na sua conta. Enquanto você está aqui, sabe, tem um extrato lá seu, o banco está lá online e tem números lá que chegam a milhões. Você pode estar com um carro top de linha aqui no estacionamento. Você pode estar, sabe, ter deixado lá a sua casa, uma casa confortável, para a qual você vai voltar daqui a pouco. Tudo isso não é pecado, tudo isso tem o seu valor. Mas não é isso que faz a diferença. Porque tem gente aí fora que pode ter, e tem gente que tem 100, 1000 vezes mais que você, 10 vezes mais que você, e é infeliz, e não consegue derrubar os seus Golias, não consegue derrubar o Golias que está lá acabando com o casamento da pessoa. Todo o dinheiro que ela tem não resolve o problema do casamento, não resolve o problema de adultério que tem lá dentro do casamento, não tira o filho das drogas. Tudo que a pessoa tem não acaba com esse buraco que ela carrega dentro dela, chamada depressão, e ela já pagou ao hospital, já pagou tratamento, já foi aos especialistas, aos melhores psicólogos, e não tem ninguém que preencha esse vazio, porque essa espada, esse escudo, essa lança não vai derrubar o Golias. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Olha só o que ele fala lá no Salmo 20, versículos 7 e 8. Davi fala assim, escreveu assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, na guerra tem carros e cavalos. Então tinham reis que confiavam no número de carros e cavalos. Mas nós faremos menção do quê? Do nome do Senhor nosso Deus. Quer dizer, a mesma visão lá de trás que fez ele vencer o Golias. Assim como ele não confiou na espada de Saul, na lança de Saul, no escudo de Saul, na roupa de Saul. Anos se passaram, ele já era rei, e ele continuava dizendo: eu não confio nos carros e nos cavalos, eu não confio no armamento, no poder bélico que o meu exército tem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí continua: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Só o Espírito Santo vai sustentar você. É uma questão de sobrevivência da fé. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. É uma questão de sobrevivência da fé. A gente costuma falar que a única vez na Bíblia em que Deus se coloca à prova, quando ele diz: provai-me nisto. Por exemplo, o Denis diz que decidiu fazer provar a Deus. A única passagem em que Deus se coloca à prova é quando ele fala dos dízimos, que ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, bênçãos que não dá para contar. Deus promete derramar bênçãos que não dá para contar. Mas a pergunta é a seguinte: será que Deus colocaria a divindade dele à prova apenas por míseros 10% do ganho de um comedor de feijão? Deus, porque quando ele diz assim, provai-me nisto, é como se ele dissesse, em outras palavras, o seguinte: me teste, faça uma experiência e veja se eu sou Deus, se eu cumpro ou não a minha palavra, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então Deus está colocando
a divindade dele à prova. E eu fiquei pensando comigo mesmo, será que Deus colocaria a sua divindade a teste, à prova, por apenas os míseros 10% do ganho de um comedor de feijão? Algo tão grande, só para ter isso? Eu tenho certeza que não. Na verdade, quando Deus fala de dízimo, Ele tem um conceito que infelizmente poucas pessoas alcançam a profundidade desse assunto. Qual é o conceito que normalmente as pessoas têm em relação à palavra dízimo? Por exemplo, lá fora, se você falar com seus conhecidos a palavra dízimo, qual é a primeira impressão, o primeiro pensamento que vem na cabeça deles? Vem assim: pastor ladrão, roubo, enganação. Não é isso? Esse é o conceito que tem o incrédulo a respeito do dízimo. E quando a gente fala a palavra dízimo dentro da igreja, então o conceito é: 10% do que eu ganho vai para o altar. Aqueles que estão dentro da igreja, mas têm uma visão mais espiritual, um pouquinho mais espiritual, dizem assim: não. Os primeiros 10% do que nós ganhamos. Essa é uma visão um pouquinho mais espiritual. Mas e no céu? Qual é o conceito de dízimo? E Deus, como Ele vê essa palavra? O conceito de Deus é que Ele, a vontade dEle, estejam sempre venham sempre em primeiro lugar na nossa vida. O conceito de Deus é que Ele seja o primeiro em tudo. Como nós vamos ler aqui em Colossenses, Paulo escreveu aos Colossenses e disse assim, preste atenção: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, Ele é a razão da nossa subsistência. Se não for por Ele, nada subsiste. O mundo, tudo depende dEle. Ele é o nosso provedor. Ele é antes, Ele veio primeiro. Jesus não veio ao mundo quando nasceu de Maria. Jesus já existia antes da formação do mundo. Ele participou de toda a criação. Por isso que quando o ser humano foi feito, Deus disse: façamos o homem, porque Deus Jesus já estava ali também. Então, Jesus veio antes de tudo. Toda a natureza é controlada por Ele. A semente que germina, a chuva que cai, o sol que nasce na hora certa, tudo acontece dentro de uma perfeição. É uma engrenagem extremamente complexa, não dá para entender como Deus faz, por mais que a ciência avance. Eles falam sobre a partícula de Deus, eles tentam descobrir como é que Deus fez, como é que Deus criou, e por mais que a ciência, a física estudem, ninguém consegue explicar como é que se faz todas as coisas. Você vê que o ser humano não pode produzir água. Com toda a tecnologia que existe no mundo, o ser humano não pode produzir água, o ser humano não pode produzir sangue, o ser humano não pode criar ouro. O ouro que está aí no planeta é o mesmo que tinha quando Deus o criou. Ele fez todas as coisas, então Ele vem primeiro, tudo subsiste nele, ou seja, Ele é a razão da nossa subsistência. Sem Ele não há como existirmos, sem a fidelidade dEle não há como existirmos. Então Paulo está dizendo, todas as coisas subsistem por Ele. E no versículo 18 diz assim:
E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quer dizer, a igreja, nós, igreja, não é igreja universal, não é igreja A, B ou C, mas a igreja do Senhor Jesus é formada por todos aqueles que praticam isso no mundo. A igreja do Senhor Jesus é formada por todas as pessoas, de todos os povos, de todas as línguas, que colocam Ele acima de tudo e de todos, que colocam a vontade dEle em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, Ele é o cabeça dessa igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo tenha a preeminência. O que é preeminência? É a qualidade de preeminente, é a qualidade do que ocupa o lugar mais elevado e que está acima dos demais, é aquele que tem excelência, é aquele que tem vantagem, é aquele que está distinto. Isso é ser preeminente. Então Ele é preeminente. Ele, em outro texto, aliás, em outra versão da Bíblia, fala, Ele tem a primazia. Então Ele vem em primeiro, Ele tem o primeiro lugar. Esse é o conceito, eu vou descer para ficar mais perto de vocês. Esse é o conceito de Deus, esse é o conceito do céu acerca de dízimo. E quando você vê com esses olhos, por esse ponto de vista, os primeiros 10% dos seus ganhos se tornam insignificantes. Ser dizimista significa colocar sempre a vontade de Deus em primeiro plano. Você ou uma pessoa, não é infiel apenas quando ela toca nos primeiros 10% dos seus ganhos. Uma pessoa é infiel a Deus quando ela coloca a vontade dela à frente da de Deus em qualquer momento, em qualquer situação. A pessoa, quando ela peca, quando ela comete um pecado, ela fez a vontade de quem? Dela ou de Deus? Então ela tocou no dízimo, ela tocou na santidade do Senhor. No momento em que a pessoa peca, então ela coloca Deus em segundo plano e a vontade dela na frente. E aí há uma quebra de aliança. E a partir daí é óbvio que isso vai trazer consequências para a vida da pessoa, porque ela está roubando de Deus. A santidade pertence ao Senhor, Ele é santo, Ele é distinto. Então nós temos que santificar o nome dEle em tudo. Ser dizimista é colocar Deus pela manhã como primeiro pensamento. Às vezes a pessoa devolve os primeiros 10% do que ganha, mas ela não pratica essas coisas. Por exemplo, você fechou os seus olhos ontem à noite, a gente dorme profundamente, aí você abre os olhos pela manhã, primeiro pensamento, Deus seja louvado. Primeira pessoa com quem você fala, com Deus. Primeira pessoa que você ouve, Deus. Você abre a Bíblia e você medita, ainda que seja num versículo, mas aquela ação de primeiro lembrar dEle é dízimo. Amém, pessoal? Quando você faz as suas orações, nas suas petições, você pode estar sendo dizimista ou você pode estar roubando de Deus, você pode estar tocando no dízimo. Como assim, bispo? Depende de como você pede. Porque se o que você pede para Deus só visa o seu prazer, o seu lucro, o seu bem, e não visa a vontade de Deus, não visa a glória de Deus, então você já está tocando naquilo que é de Deus. Jesus deu dízimo no Getsemane, quando ele orou dizendo: Pai,
Se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ele falou o que ele queria, que era não ir para a cruz. Como humano ele não queria sofrer, mas logo em seguida ele diz: contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Isso é dar o dízimo. Isso é uma oração de alguém que entende que ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça, ele tem a preeminência. Então nós temos nessa oração um exemplo. Por exemplo, às vezes a gente atende na igreja mulheres, esposas que foram abandonadas pelo marido. Há dois tipos de esposas que vêm pedir oração. Tem aquela esposa que chega e diz assim: pastor, por favor, ora para o meu marido voltar. Meu marido foi embora, me largou, está nos braços de outra. Ora para ele voltar. Ela quer que ele volte a qualquer custo, porque ela quer um corpo quente ao lado dela na cama. Então de qualquer jeito ela diz: eu quero que ele volte. É igual quem vai lá na casa do encosto, lá que dizem que traga a pessoa amada em 7 dias. Não quer saber como, mas ela quer que traga. Então às vezes tem mulher que chega: ora aí para ele voltar. Ela quer que ele volte de qualquer jeito. Mas tem mulher que chega assim e fala assim: pastor, ora para o meu marido voltar, mas eu já falei para Deus que se ele não for de Deus, também eu não quero ele para mim. Primeiro ele tem que ser de Deus, porque se ele não for de Deus, eu não quero ele para mim. Quer dizer, esse pensamento já é um pensamento do dizimista, daquele que coloca a vontade de Deus à frente da sua. Ou seja, o que eu quero não é para o meu prazer, eu quero para a glória de Deus. A pessoa está sempre pensando na vontade de Deus. É a mãe que pede para o filho sair da cadeia. Tem uma que vem e diz assim: eu quero que ele saia. Ora, de qualquer maneira ele tem que sair. Eu vou para o altar, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um desafio, mas eu quero que ele saia. Mas tem aquela que diz assim: olha, pastor, eu já falei para Deus que se for para ele sair, não se entregar para Deus, então não estou nem querendo que ele saia. Primeiro ele tem que ser de Deus, para depois ser meu. Quem está me entendendo, pessoal? Faz assim. Então essa é a cabeça de uma pessoa que o tempo todo está colocando Deus em primeiro lugar. Quando você já ouviu ou já leu na Bíblia, diz o texto sagrado: o homem é provado pelos louvores que recebe. E também está escrito: aquele que faz um elogio está armando uma cilada para o elogiado. Por quê? Por quê? Porque até nesse momento a gente corre o risco de tocar no dízimo. Eu falava para as pessoas aqui outro dia eu vi o Bispo Macedo dando dízimo. Tem gente que deve estar pensando assim: quanto será que foi? Qual terá sido o valor? Mas não foi esse dízimo que você está pensando, não é do dinheiro, não. Um caso simples, em que um senhor deu testemunho, e ele disse que queria abraçar o Bispo Macedo, queria conhecer o Bispo Macedo, e o Bispo Macedo foi lá e falou: então abraça agora, pode me abraçar agora. Que ele falava mal da igreja, falava mal do Bispo Macedo, ele falou: pode abraçar. E quando abraçou o senhor, falou: poxa, que prazer eu poder abraçar o senhor, que é o líder dessa obra tão grande. Na mesma hora o Bispo Macedo bateu no ombro dele e falou assim: não, meu amigo, o líder está dentro de você, que é o Espírito Santo. O que é isso? É dar o dízimo. Quando você recebe um elogio, qual é a sua reação? Se alguém chega para você e fala para você assim: fulano, olha, você arrebentou, hein? Olha, você faz isso aqui com maestria, você é muito bom nisso que você faz. Qual é a sua reação naquele momento? Porque se você nessa hora faz assim, ó: obrigado, não precisava tanto. Pronto, você tocou no dízimo, porque você tocou na glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso aí é uma casca de banana. Se alguém te elogiar, colocou uma casca de banana no teu caminho. Cuidado com isso, não estufa o peito não pensa que você é alguma coisa não. Na mesma hora, transfira a glória para Deus. Foi isso que o bispo fez. Na mesma hora, não, está dentro de você o líder, rapaz. É o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então cuidado com o elogio. Não toque naquilo que é de Deus, não toque na glória de Deus. Esse é um dos segredos da Universal. Eu pergunto: quem na Igreja Universal, me fale qual o líder da Igreja Universal, qual é o bispo, qual é o pastor que recebe glória? Quem?
absorve glória. Eu pergunto, quando você chega na porta da igreja, está lá a foto do bispo, escrito Ministério Bispo Macedo? Não, nas igrejas universal está escrito Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Aqui está Ministério Bispo Macedo? Não, está santidade ao Senhor. É o tempo todo esse espírito, esse pensamento, o pensamento de João Batista. João Batista, quando foi dar testemunho de Jesus, ele disse: esse é aquele de quem eu falei para vocês. Ele está vindo depois de mim, porque João Batista começou o ministério primeiro, mas ele é antes de mim, porque ele tem a primazia, ele veio antes de todas as coisas. Quando chegaram para João Batista e disseram: olha, Jesus está fazendo um monte de milagres aí, está fazendo mais milagre que você. Ele falou: importa que ele cresça e eu diminua. Isso é dízimo. Dízimo é você colocar a vontade de Deus à frente da sua, o tempo todo, em todos os momentos, em tudo que você fizer. Amém, pessoal? Hoje é domingo, dia 28 de maio, não é isso? Dia de Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes. O Pentecostes aconteceu 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus. Hoje, literalmente, essa data de hoje comemora-se o dia de Pentecostes. Essa semana está sendo assim para os judeus também. Ora, por que no dia de Pentecostes Deus derramou o Espírito Santo? Por que não foi em outro dia? Por que Jesus subiu aos céus e esperou passar exatamente 50 dias da ressurreição dele, e no dia de Pentecostes aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, quando ele é dado para uma pessoa, significa dizer que aquela pessoa se tornou primogênito de Deus. Deus faz, para quem ele está dando o Espírito Santo, ele faz de você o filho primogênito dele, como o Senhor Jesus o é. Ele te coloca na mesma condição. E por que na semana de Pentecostes? Porque na semana de Pentecostes comemorava-se a semana das colheitas, e era quando o povo separava as primícias para dar para Deus. Em outras palavras, o fato de Deus derramar o Espírito Santo naquela semana é como se Deus estivesse dizendo para o ser humano assim: quando vocês me colocam em primeiro, vocês também se tornam primeiros para mim. Ah, minha amiga, meu amigo, e se você se tornar primícia de Deus, se você for o primogênito de Deus, você não faz ideia do que Ele dá para você. Ele é dono de tudo. Não é simplesmente 10%, ainda que seja os primeiros 10% do que você ganha. Não. Você sabe que tem gente que tem tanto esse pensamento de que dízimo é dinheiro, que às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: ah, bispo, eu cresci na igreja. Pessoa que encontra a gente na rua: eu cresci na igreja, minha mãe está lá, ela frequenta. Aliás, eu não vou não, mas eu sou dizimista, eu mando meu dízimo por ela. É dizimista nada, você é um doador de dinheiro, só isso. Dizimista não é dar dinheiro, dizimista é colocar a vontade de Deus à frente da sua, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, até nos seus sonhos. Até no seu sonho você teme não fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Quem está me entendendo faz assim. Isso é ser dizimista, e é isso que faz com que Deus abra as janelas dos céus. Se você fala assim: eu queria ver, poxa bispo, eu leio lá que Deus abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida, eu queria ver esse testemunho. Veja, olha para a Igreja Universal, olha para a Igreja Universal, olha de onde ela saiu e olha onde ela está, no mundo todo. Hoje a gente tem pastores nativos das outras nações, que às vezes vêm aqui para visitar o Templo de Salomão, e a gente atende ali atrás, vem pastores de outros países que falam idiomas diferentes, que às vezes a gente vai cumprimentar eles, é só um abraço, mas não dá para conversar, só sabe que é irmão na fé, porque é primogênito também, nasceu de Deus, então a gente abraça, mas não sabe nem conversar, porque eles são de outras nações. Então a obra não para de crescer. Anos atrás eu vi um jornalista fazer uma matéria sobre a Igreja Universal, e ele colocou lá uma frase no texto dele que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: a Igreja Universal cresce de forma tão rápida que se a gente tentar fazer algum censo sobre a igreja, até o momento de você publicar no jornal, ele já está desatualizado, os números já estão desatualizados, porque ela não para de crescer.
Ou seja, bênçãos que não se podem contar, bênçãos sem medidas. Por quê? Porque Ele tem sido o Senhor. Nenhum homem recebe glória. A glória não é para o homem, a glória é dele. Tudo é com Ele, por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele tem a preeminência. Nele nós subsistimos. Sem Ele não há vida. E nós o reconhecemos como primeiro. Amém, pessoal? Temor, andar em obediência, se afastar do pecado é ser dizimista. Toda vez que o diabo traz uma tentação para você e você diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus, você deu o dízimo. Isso é muito mais profundo do que as pessoas possam imaginar. E se você absorver esse espírito, pode ter certeza, você nunca mais vai olhar para a palavra dízimo da mesma forma, e nunca mais você vai tratar a Deus colocando Ele em segundo plano, em segundo lugar. Ele vai ser o primeiro. E a primeira coisa que acontece, você recebe o Espírito Santo e você se torna primogênito de Deus. Amém, pessoal? Todo o universo foi criado pela palavra. Deus, à medida que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, havia água em toda parte, né? Não tinha separação entre água e terra, toda a terra estava coberta por água, sem forma, vazia. Então Deus disse, haja luz. Foi como acender uma luz. Tudo que Deus foi falando, então foi se trazendo à existência, trouxe à existência o que não existia. Houve separação entre dia e noite, entre a terra seca e as águas, e Deus foi enchendo a terra das suas maravilhas. E Ele criou os animais e criou o homem. Mas de todas as suas criações, somente ao homem Deus deu o poder da palavra. O leão não fala, o tigre não fala, os pássaros não falam, os peixes não falam, nenhum ser tem o poder de verbalizar aquilo que sente, aquilo que pensa. Somente o ser humano, nós temos o poder de verbalizar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando. Nós falamos uns com os outros, isso nos assemelha. Lembra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é palavra, como está escrito lá em João, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é palavra, o verbo é aquilo que exprime ação. O verbo é uma palavra que exprime ação. Então, Deus é a própria palavra. Quando Jesus veio a esse mundo em forma humana, Jesus foi a palavra de Deus encarnada. O verbo se fez carne. Olha só, a palavra se fez carne. E o único ser que tem o poder de falar é o ser humano. Amém, pessoal? Então, Deus nos criou com a palavra, nossa palavra, com o poder de falarmos, justamente porque Deus queria ter uma aliança com o ser humano, sua criação mais amada, mais perfeita, mais importante. E para poder se relacionar com o ser humano, então Deus precisaria que o ser humano
pudesse falar para expressar o que quer, para expressar as suas escolhas. Olha só o que diz aqui no livro de 1 Samuel 1:27, conforme eu pedi para vocês abrirem. Ana, depois de ter tido o milagre de gerar um filho, ela era estéril, ela, ano após ano, quando ela ia na igreja, ela chorava, porque ela não podia ter filhos, e a rival dela, o marido dela tinha uma outra mulher, naquela época podia, e essa outra mulher tinha vários filhos, então ela zombava de Ana, chamava Ana de estéril, lá vai a estéril. Então foram anos de humilhação, e toda vez que ia no templo, Ana apenas chorava. Mas um dia Ana entrou no templo diferente, ela estava no seu limite, e dessa vez ela não apenas chorou, ela falou, ela verbalizou a angústia dela diante de Deus e fez um voto, empenhando a palavra dela, de que se Deus lhe desse um filho, e filho homem, que era mais valorizado, o nascimento de um filho homem, naquela época era diferente de hoje, tinha um valor extraordinário, porque as nações precisavam mais dos homens, para poder guardar a família, enfim, caçar, trazer o alimento. Então, ela foi específica, ela falou assim: se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor, ele será do Senhor, não vai ser para mim, vai ser para a tua glória. E ela fez um voto, e depois desse dia, Ana engravidou do seu marido, e nasceu de Ana um filho que traria honra para ela e para o nome de Deus, porque foi um dos maiores profetas da história de Israel. Ana foi mãe do profeta Samuel. E quando chegou o momento em que o menino foi desmamado, então ela levou o menino no templo para entregar ao sacerdote, para que ele crescesse no templo, não seria mais dela, ali ela viraria as costas, iria embora e deixaria o menino para crescer sob os cuidados do sacerdote, do sumo sacerdote. Então Ana disse assim: olha, por este menino orava eu. Oração são palavras, não é isso? E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Ou seja, eu falei, eu pedi, eu expressei, e Ele respondeu a minha oração. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Ou seja, ele ou ela, eu vou descer para ficar mais perto de vocês agora. Em outras palavras, Ana estava dizendo assim: esse menino é a realização do impossível. Esse menino é fruto de um milagre, porque eu não poderia tê-lo, mas eu orei ao Senhor, quer dizer, eu falei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz e me respondeu. Está vendo? Quando você fala com Deus, você fala e Ele responde. E eu disse para Deus que o daria, para que ele fosse dele.
Então eu estou aqui agora para o entregar. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo o seguinte: Deus foi fiel à palavra dele para comigo, então eu estou aqui agora para cumprir a minha palavra. E ela cumpriu o voto e entregou Samuel para que esse fosse educado no templo. Samuel cresceu morando no templo, mas o que ela falou que faria, ela fez. Qual a lição nós tiramos disso? A lição de que Deus trabalha com a palavra dele, e Ele procura pessoas que também tenham palavra. Deus não lida com alguém que não tenha palavra. O ponto de partida para Deus agir na vida de uma pessoa é a palavra dessa pessoa empenhada diante dele com sinceridade. Às vezes você vê pessoas que estão há muitos anos na igreja, carregando a Bíblia debaixo do braço. Aliás, isso aí fora hoje em dia, claro, não é só lá fora, isso acontece na Igreja Universal também, infelizmente, mas nas religiões hoje em dia as pessoas falam muito da palavra de Deus, andam com a Bíblia, dizem Senhor, Senhor, mas você olha para a vida da pessoa e vê a imagem do diabo. Você vê a pessoa professando fé na palavra de Deus, mas vivendo na depressão, insônia, fracasso no casamento, fracasso na família. A vida da pessoa é um inferno, um pedaço do inferno, mas ela diz que crê na palavra. Por que razão ela não tem um testemunho, como Ana contou dela, como a gente acabou de ler? Por que não funciona para ela? Porque Deus não viu nela ainda esse caráter de ter palavra, sinceridade, honestidade. Se Deus vir você falar uma coisa aqui, mas dentro de você a outra, então o que você falou para Ele não tem nenhum valor, porque Ele sonda as intenções. O profeta Jeremias escreveu, disse que Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Lembra que Jesus disse que 2 homens subiram ao monte para orar? Um era religioso, o outro era publicano. Quando você ouve falar na Bíblia de publicano, são os piores pecadores. Publicano era o coletor de impostos, eles defraudavam o próximo. Então subiu um pecador, publicano, e subiu o religioso. E Jesus disse que o religioso orava de si para si. Ou seja, a oração dele não passava do teto, não chegava em Deus. Ele orava de si para si, dizia: ó Senhor, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo toda semana, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele ficava elogiando ele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa para Deus. E a Bíblia diz que o pecador nem ousava levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia, ser propício a mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse que quando os 2 desceram do monte, o religioso desceu vazio, mas o pecador foi justificado. Por que ele foi justificado? Por que as palavras do religioso não passaram, não chegaram no céu? Não vou falar que bateu no teto e voltou, porque eles não estavam dentro da igreja. Mas as palavras dele não chegaram a Deus. E por que a do pecador as palavras do pecador chegaram para Deus? Porque Deus olha a sinceridade.
Amém, pessoal? O que você fala para Deus tem que ser verdade. Deus, Ele é a própria palavra, e Ele busca pessoas para se relacionar com Ele que tenham palavra, porque a palavra revela o seu caráter. Bispo, mas o publicano era pecador. Sim, ele era pecador, mas a partir do momento que uma pessoa é sincera, então Deus ajuda ela. Normalmente, é aquilo que eu falei, às vezes acontece isso na igreja, a pessoa está há anos na igreja e ela não recebe o Espírito Santo, fica aqui andando em círculo, tem a Bíblia, vem na igreja, mas não recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ela não rasga o coração, ela não mostra do lado de fora o que é do lado de dentro. Ela se mostra uma coisa aqui, lá fora ela é outra. Então, vem uma prostituta, aquela pessoa já está há anos na igreja, e chega uma prostituta hoje, com vestes indecentes, e ela chega aqui e fala assim: olha, Senhor, eu nem mereço estar aqui dentro, eu sou suja, eu estive com vários homens essa noite, eu sou um verme, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou aqui, se o Senhor existe, me ajuda. Deus ouve aquela oração, porque a pessoa foi sincera. Quem está entendendo? Quem aqui já se decepcionou com alguém que falava para você uma coisa e você até acreditava, e depois aquela pessoa se revelou outra, e você, poxa vida? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Então, porque ela era uma na sua frente, mas ela era outra por trás. Deus odeia esse tipo de coisa. Deus não busca o perfeito, porque o perfeito não existe, mas Deus abomina a hipocrisia, a insinceridade, sabe? A pessoa que passa uma cerinha na sua rachadura para se fazer passar por perfeita. Deus não aceita, porque Ele conhece o vaso rachado e o que não é rachado. Ele vê, Ele sabe. Você sabe que a palavra sincera nasceu disso, né? Os vasos eram feitos e colocados no sol para secar, e tinham vasos que depois que colocava-se no sol para secar, rachavam. E aí o oleiro, para não perder o vaso, ele ia lá e passava uma cera na rachadura, e aí colocava lá para vender. Parecia que estava perfeito igual o outro, mas não, tinha uma rachadura. Mas o comprador que entendia, ele chegava e dizia assim: esse vaso é com cera ou sem cera? Não, esse aqui é sem cera. Ele falou: então tá bom. Sem cera significa dizer o seguinte: não foi maquiado, ele está aí sem nenhuma, a gente não adulterou ele. E daí nasceu a palavra sincera. Então, quando você entra na presença de Deus, você entra com cera ou sem cera? Compreende, sim ou não? Porque se você tenta passar uma cerinha, Deus não se engana, Ele nos conhece. Então o melhor é você ser verdadeiro. Deus busca pessoas verdadeiras. Por isso que a gente vê tantos testemunhos de pessoas que chegaram um dia na igreja toda tortas, chegaram tortas, completamente tortas, com a vida completamente errada, mas essas pessoas chegaram e falaram: está rachado aqui, eu sou isso, eu sou uma porcaria. Elas foram sinceras e Deus se manifestou. Deus procura pessoas que tenham palavra. É a partir dessa palavra sincera que você se liga com Deus, que o pecador é ligado com Deus. Quem entendeu direitinho, faz assim. Nós vamos assistir alguns cortes que foram tirados de alguns testemunhos fortíssimos, que destacam exatamente esse momento que essas pessoas chegaram na igreja na desgraça, sujas, erradas, mas elas conseguiram
se apresentar diante de Deus dessa forma que eu falei aqui para vocês. Presta atenção, coloca aí. O que Deus procura em alguém? Eu não sabia falar com Deus. Então eu falei, olha, eu não sei se você existe mesmo. Eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. E se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. Eu levantei as mãos e falei assim, meu Deus, essa mesma mão que tá levantando aqui é a mesma mão que eu pego cocaína, é a mesma mão que eu uso droga, eu uso crack. Essa boca aqui que eu tô falando é a mesma que eu vou lá e faço as coisas erradas, esse corpo que eu tô aqui, olha a roupa, o jeito que eu tô. Por que o Senhor me quer? Eu falei desse jeito com Deus. E naquele momento ele confirmou dentro de mim, é você que eu quero. Eu sentei lá no fundo da igreja. Eu falei, meu Deus, agora é só eu e o Senhor. Ou o Senhor entra dentro de mim e me transforma. Eu vou voltar para as drogas, pai. Eu vou voltar para a rua. Eu não quero mais isso. E eu falei para Deus aquele dia, o Senhor sabe o quanto que eu fiz por Satanás. O quanto eu servi o diabo. O quanto eu dei minha vida por ele. Se o Senhor for comigo, Pai, eu vou fazer o dobro, o triplo, vou dar minha vida 100% para o Senhor. Eu caí de joelho na frente daquela televisão e falei, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Por tudo que eu estou passando, por tudo que eu vivi. Mas se realmente o que esse homem está falando é verdade, me tira dessa situação. E me ajude a perdoar quem me fez tanto mal. Que eu dobrei meu joelho, que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele teve misericórdia de Pedro, que estava afundando, que Ele tivesse misericórdia de mim. Naquela hora, eu senti um refrigério, eu senti uma paz, eu senti um gozo na vida. Indescritível, indescritível. Foi muito bom. Deus teve misericórdia de mim. Mais do que um lindo coro de vozes, é este som que toca o mais profundo da alma de Deus. O som da sinceridade, da verdadeira humildade. Para este, o Altíssimo se inclina para receber suas genuínas palavras. É impossível ele não ouvir uma pessoa humilde. Fique de pé, por favor. Você já reparou que Jesus fala que a gente tem que ser como uma criança, sim ou não? E a criança normalmente ela é sincera. Dizem que se você quiser saber como é que você está fisicamente, pede para uma criança te desenhar. Se ela fizer uma bolinha, você já sabe que você está gordo. Porque ela faz. Sim ou não? Ela não passa cera, ela vai... Certa vez eu tive a experiência de conversar com um amigo, uma pessoa, por telefone. E aí pedi para falar com o filho dele que é pequeno. E aí conversando com o filho, eu falei, vem cá. E aí, como é que você está na escolinha, na IBI? Ele, não, ó, já tem um tempo que eu não vou na IBI, meu pai não está indo na igreja não. Eu falei, ah, tá. A criança não esconde. Já falou na cara. Eu falei, ah, é? Coloque as mãos sobre o seu coração. Se você trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16,
versículo 26. Se você quiser já deixar também marcado para achar mais fácil depois, daqui a pouco a gente vai ler também Hebreus 9, 27. Então, primeiro, Lucas, capítulo 16, a gente vai ler só um versículo, versículo 26. Depois, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Você pode já deixar marcado aí a passagem. Está escrito assim, Lucas 16, 26, está escrito assim: e, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem, guarda bem essa parte, os que o quê? Quisessem, guarda bem essa parte, os que quisessem, porque a gente vai falar disso aí, os que quisessem, passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Qual é o contexto desse versículo aqui? Esse versículo diz respeito àquela passagem em que Jesus falou sobre o que aconteceu ao rico e ao mendigo Lázaro. Dois homens que existiram e que Jesus disse que quando eles morreram, a alma de cada um deles teve destino diferente. Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, ele foi salvo. E o rico foi para o inferno. É óbvio que o mendigo não foi para o céu porque era mendigo, senão todos os mendigos teriam que ser salvos. E o mendigo não foi salvo porque era mendigo, e o rico não foi para o inferno porque era rico, mas porque confiava nas riquezas. E o mendigo foi salvo porque fez a vontade de Deus. Mas o fato é que um foi para o céu e o outro para o inferno. E lá no inferno, o rico se dirigiu a Abraão, que estava no céu, e fez um pedido. Ele falou assim: olha, eu estou aqui em tormento, manda Lázaro molhar o dedo e derramar aqui uma gota, para pelo menos refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado. E aí Abraão deu essa resposta para ele, dizendo que ele estava lá por causa das escolhas que ele fez em vida, enquanto que Lázaro estava no céu também pelas escolhas que fez em vida. E ele explica aqui, conforme nós lemos, que não havia como mudar aquilo. Havia um abismo entre, ele disse, há um abismo entre nós e vocês aí, de maneira que quem quiser daí passar para cá, não pode, e quem está aqui não pode passar para aí. É óbvio que quem está no céu não vai querer ir para o inferno, mas também, mesmo que quisesse, não poderia. Então, o que eu quero que você preste atenção, e eu falei, qual é a frase, a parte do versículo que eu disse para guardar? Os que quisessem, os que quisessem. Você sabe que quando a gente fala desse verbo querer, a gente está falando de uma coisa que é extremamente forte em nós.
Querer está ligado à vontade. Sim ou não? Escolhas. Você sabe que existe uma coisa em você, em mim, em todos nós que estamos aqui, nas pessoas que estão lá fora, em todos os seres humanos. Existe uma coisa que é respeitada, ou que é, vou mudar a forma de falar, existe uma coisa que é extremamente respeitada pelo mundo espiritual: o seu querer, a sua vontade, também chamado de livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? Poder de escolha. Quando você vem a esse mundo, você não tem, porque você não escolhe onde você vai nascer, em que lugar do mundo você vai nascer, a que família você vai pertencer. Você não escolhe, você simplesmente nasce. E quando você nasce e vai para os cuidados dos seus pais, você também continua não tendo escolha. Quem deixou o seu filho na escolinha hoje? Agora você está aqui, seu filho está lá na escolinha. Ele teve escolha? Não. Se ele é criança, você disse: olha, filho, vamos botar roupa e vamos para a igreja. Papai vai para a igreja, mamãe vai para a igreja, você vai ficar na escolinha. Então ele vai para lá, você fica, porque ele é pequenininho, você não vai deixar ele sozinho em casa, ele não sabe cuidar de si, é ou não é? Então ele está lá na escolinha. Você escolhe a roupa dele. Quando bebê, por exemplo, quando você nasceu, você lembra da escolha da cor do seu macacãozinho, primeiro macacãozinho? Você lembra que cor que você escolheu? Não, porque pessoas escolheram por você. Só que à medida que você vai crescendo e você vai adquirindo consciência, chega uma hora que o seu filho chega uma idadezinha que ele já olha para você, você fala assim: mamãe vai comprar essa camisa. Ah, não quero, eu quero aquela. Ou seja, ele já começou a querer fazer as escolhas dele. Ele começa a dizer que não quer o sapato que você quer, ele quer o que ele quer escolher, ele quer a roupa que ele escolher. E aí, minha amiga, meu amigo, você que tem filho pequeno, quero te dizer que você está num caminho sem volta. A partir daí, você começa a perder o domínio. Quem tem um ente querido seu que você vive pedindo para ele vir na igreja e ele diz que não vem? O que você vai fazer? Você pode interferir no livre-arbítrio dele? Você pode interferir do filho pequeno. Quem tem filho criancinha que está lá na escolinha, você pode interferir. Mas a partir do momento que chegou na adolescência, fase adulta, já era. E tem uns que chegam a ponto de dizer assim: ó, eu sou dono do meu nariz. E dependendo, põe o pé na estrada e vai embora. Cria asas e voa. Sim ou não? E você não pode. O que você vai fazer? Nem Deus interfere nisso, gente. Deus não interfere nas nossas escolhas. Isso é respeitado no mundo espiritual. O diabo não interfere nas nossas escolhas. Eu falei para vocês do caso da moça que manifestava com demônios, estava buscando se libertar nas reuniões e era a que mais trazia gente na igreja. Eu pergunto a você: quem que ajudava ela? Ah, bispo, o Espírito Santo. Ela não tinha. E o diabo é que não ia ajudar. Se ele puder, ele impede a pessoa de ir. Mas foi ela que escolheu fazer isso. Então, se uma pessoa decide pecar, Deus não vai impedir. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio?
Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Se você não pudesse escolher amar a Deus e fosse obrigado a amar a Deus, ou obrigado a crer em Deus, ou obrigado a temer a Deus, então como é que Deus ia separar? Como é que ia saber quem é verdadeiro e quem não é? Então Deus, Ele nos dá a palavra dEle, mas Ele não impõe. Ele fala, ó, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você escolhe. Você escolheu estar aqui hoje. Você faz as suas escolhas, e isso vai ser assim até o momento em que você fizer assim pela última vez e os olhos fecharem. Aí acabou. Aí acabou. Foi isso que Jesus quis dizer quando explicou a respeito do rico e de Lázaro. Imagine você, né? Um rico ouvir não. Porque você sabe que o rico está acostumado a ouvir o quê? Sim, porque o dinheiro faz ele fazer assim. Por favor, traga-me isso, traga-me aquilo. Eu quero ir em tal lugar. Você já reparou que tem gente que fala assim, olha, eu como o que eu quero, eu viajo, tem gente que enche a boca para dizer, eu viajo para onde eu quero, porque a pessoa tem dinheiro, então ela vive de acordo com a vontade dela, ela faz o que ela quer. Eu imagino que esse rico viveu isso a vida toda. Só que a vida toda ele escolheu não fazer a vontade de Deus. E quando ele chegou lá no inferno, aí ele vai e diz ao pai Abraão, é o seguinte, eu queria te pedir, fala com Lázaro aí para... Não, acabou. Depois que a pessoa morre, a primeira coisa que é tirada da gente se chama livre-arbítrio, poder de decisão. Hoje, a pessoa pode dizer para você, você chama ela para vir na igreja, o seu familiar, ou um conhecido, enfim, ele tem o direito de dizer para você assim, não quero, não vou, não gosto, não aceito. Tudo bem. Mas quando os olhos se fecharem, e a alma se desprender do corpo, o dono espiritual vem para buscá-la. Se você se entregou a Deus, os anjos te levam para o seio de Abraão. Não muda nada. Depois da morte não muda nada. Se alguém fizer macumba para você, não muda nada. Deus leva quem é dele. E claro que quem é salvo nem quer mudar, quer mais é ir com ele, com os anjos. Sim ou não? Se em vida você quis, imagina depois da morte. Mas quem morre sem Jesus, também depois que desprende do corpo, não adianta. Imagina o espírito da morte, o anjo do diabo vem para buscar a alma, e a pessoa diz assim, não, minha religião é outra, vou ficar vagando aqui na terra, puxando o pé de quem eu não gostava, por favor, não quero. Não, acabou. Você fez as suas vontades em vida, e você escolheu não obedecer. Não tem mais escolha, não tem mais jeito, é direto para o abismo, para o inferno. E não adianta clamar a Deus, não adianta pedir, Abraão, pede isso, aquilo. Não, acabou. O que esse versículo mostra é o seguinte, quem tiver aí, quiser vir para cá, não pode, quem está aqui quiser ir para aí, não pode, acabou. Hoje nós temos poder de escolha, depois da morte você não escolhe mais nada. Hoje eu estava lendo uma matéria
de uma revista científica, em que cientistas e neurologistas estavam explicando o que a ciência conseguiu descobrir até hoje sobre o que acontece com o ser humano quando ele está morrendo. E um neurocirurgião escreveu ou respondeu o seguinte, explicou o seguinte, que à medida que o corpo vai morrendo, os órgãos vão morrendo, o organismo prioriza o cérebro, o coração e os rins, como se fossem os últimos, tentando manter vivo. Mas ele disse o seguinte, que quando o cérebro para, que eles chamam de morte encefálica, ainda que existam órgãos funcionando, acabou. Parou o cérebro, você não tem mais consciência. Não tendo mais consciência, você deixa de existir. Enquanto você estiver pensando, enquanto você tiver consciência, você existe. Se a sua mente parar, você não existe mais. E eles disseram o seguinte, que estudos feitos com pessoas que tiveram experiência de quase morte, estou falando de ciência, pessoas que tiveram experiência de quase morte, apontam que, estranhamente, elas chegaram a ver, ou a se ver, ou ver o próprio corpo, como se elas estivessem, imagina você vendo o corpo de uma pessoa, é você ver o seu. E eles concluíram que uma coisa que acontece com as pessoas é que passa como que um filme na tela da mente delas, dos principais fatos ocorridos na sua vida. Eu não estou falando da Bíblia não, estou dizendo que eu li isso num site científico, matéria científica, neurologistas falando. Agora trazendo isso para o lado da fé, por quê, hein? Por que Deus faz com que um filme passe na tela da mente da pessoa que está quase morrendo, de maneira que ela se lembre de todos os fatos mais importantes da sua vida? Eles chamam isso de momento de superconsciência. Eles disseram o seguinte, antes de você ficar inconsciente, você tem um momento de superconsciência. A superconsciência, ou seja, você consegue se lembrar de fatos distantes. Para quê, hein? Por quê, hein? Não seria justamente porque a pessoa vai se aproximar de um momento que ela não tem mais escolha, e justamente para ela lembrar todas as chances que ela teve de ser salva e que ela rejeitou? Pense nisso. Quem está me entendendo, gente? Eu não quero falar mais. Eu creio que você já entendeu. Eu quero que você busque. Olha só, esse versículo outro, também é bem simples, mais profundo. Paulo escreveu aos Hebreus e disse, e como aos homens está ordenado o quê? Morrerem uma vez, Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o quê? O juízo. Não tem mais nada, não tem mais escolha. Só se vive uma vez. Ninguém aqui vai ficar alma penada. Bispo, mas tem um parente meu que veio puxar meu pé de noite. É um demônio, você está sendo enganado. É um encosto. Não é gente, não é alma de ninguém não. É agora, a salvação é agora. Acabando essa vida. Aqui nessa vida pode ter sido um bilionário que escolheu comer o que quis, viajou para onde quis, é igual os outros, viajaram até para o fundo do oceano, pagaram mais de R$1 milhão para ir para o fundo do oceano para ver um navio afundado. Posso fazer o que eu quero. Eu não sei onde eles estão agora, e quem sou eu para julgar? Mas eu sei o seguinte, acabou o período de escolha para eles, eles não podem escolher mais nada. Quem entendeu direitinho, fique de pé. Já deixe aberta a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia,
no livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 8. Você que trouxe a Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 3, versículo 8. No livro do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Ou seja, volta ao versículo anterior. Esse foi um dos vários momentos em que Jerusalém se desviou do caminho da fé e foi em direção ao pecado e ficou arruinada. O pecado, ele gera a ruína, ele precede a ruína. Não há quem escolha o pecado e se dê bem. O pecado precede a ruína. Então, Jerusalém estava caída. E aí Deus explica através do profeta: porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Você sabe que todos nós temos contra nós o mal e estamos contra o mal. A nossa luta é contra ele, como disse Paulo, não é contra pessoas, mas é contra o mal. Mas quando a pessoa peca, quando a pessoa escolhe a desobediência, ela fica contra Deus. Porque se você está contra o diabo, contra o mal, você tem Deus por si. Mas se você estiver contra o próprio Deus, como é que vai ficar? Então, a sua língua, ou seja, aquilo que o povo falava e as obras praticadas eram contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Continua. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e tornam público os seus pecados, como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Continua. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Normalmente, quando nós atendemos pessoas que vêm em busca da solução dos problemas, essas pessoas ficam procurando entender por que a vida delas chegou ao estágio de sofrimento que chegou, por que a vida chegou ao fundo do poço. Como diz aqui que Jerusalém estava arruinada e Judá caída. Tem gente que está com a vida arruinada, com a vida caída, e a pessoa fica questionando, e muitas acreditam que estão assim por causa de alguém. É muito comum do ser humano querer buscar um culpado para os seus fracassos. E aí tem gente que culpa a família, é a minha família que não me entende, há filhos culpando os pais, pais culpando os filhos, o marido culpa a esposa, que culpa o marido, as pessoas culpam os governantes, o empregado culpa o patrão culpa o empregado. Enfim, é muito comum do ser humano estar sempre apontando o dedo para alguém e apontando o culpado, o destino. É porque o destino não sorriu para mim, ou é porque eu nasci sem sorte. Ou então é muito comum as pessoas
terem medo e até perguntarem para a gente: ô pastor, será que alguém fez alguma macumba para mim? Eu estou achando que isso é inveja, hein? Eu acho que as coisas estão amarradas para mim. Eu acho que tem gente com inveja de mim, ou tem alguém que fez alguma coisa para mim aí, porque está tudo travado, está tudo amarrado. Mas a verdade é que ninguém pode fazer mais mal a nós do que nós mesmos. E quando é que nós fazemos mal a nós mesmos? Quando as escolhas que fazemos em relação ao que vamos falar e em relação às nossas ações, às nossas obras, nos colocam em rota de colisão com o próprio Deus. Ou seja, elas são